Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você deve estar se perguntando o que estou eu fazendo aqui, olhando meu celular. Eu estou selecionando uma pergunta de seguidor para responder hoje. Eu selecionei uma pergunta que é recorrente aqui no canal. Para quem mora com parentes que são negativos. Mas, no caso aqui, a pergunta foi a seguinte: como a gente faz se mora com parentes que são negativos? A gente ama eles, não tem como se mudar e deixar eles. Nesse caso, como seria possível? Já que não posso deixar de conviver com eles. E aí a pessoa fala que utilizou o Ho'oponopono, que é uma técnica que a gente utiliza aqui no canal. E ela fazia para ela mesma, para a pessoa e para os parentes. E eles ainda assim permanecem negativos. E eu quero que você analise comigo todos os aspectos dessa questão. E a questão dela aqui pode ser a questão que você convive aí no seu dia a dia. Com certeza, se você não passa exatamente por essa questão aqui, por essa situação específica, você vai passar por uma situação muito parecida. Bom, é possível a gente cocriar, a gente se alinhar aos nossos sonhos, convivendo com parentes negativos? A resposta aqui é sim e não ao mesmo tempo. Sim, é possível você se alinhar quando você coloca a sua vida, a sua evolução em primeiro lugar. E aí não vai importar se você mora com uma pessoa negativa ou você mora com uma pessoa que pensa, tudo de negativo da vida. Não vai importar quando você é dono de si, quando você tem sentimentos e emoções positivas que te elevam, e assim, com essas emoções e sentimentos bem alinhados com seus sonhos, não vai importar com quem você está morando necessariamente. Mas cuidado que há um limiar muito estreito aí, que você deve ter cuidado. Não é que a pessoa negativa que convive com você, e aqui essa minha amiga, seguidora do canal, falou: eu amo os meus parentes, não posso deixá-los. E aí eu não vou aqui analisar qual é a questão da pessoa em si. Eu estou aqui partindo desse pressuposto. Ela ama essas pessoas e por alguma questão, seja de saúde, seja financeira, ela não pode sair do convívio dessas pessoas. Podem ser parentes que são, por exemplo, limitados na questão da saúde, na questão da mobilidade, na questão financeira, então ela não vai deixar essas pessoas. Não vai deixar a convivência com essas pessoas. Porque há uma coisa muito diferente entre deixar a convivência com alguém e abandoná-las. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Mas, como eu falei anteriormente, se essa pessoa aqui que nos deixou esse comentário abençoado, inclusive eu quero agradecer você que deixou essa questão, essa pessoa ama esses parentes que ela diz que são negativos. A primeira questão é: essas pessoas não te limitam à tua cocriação. Elas não limitam a sua sorte. Elas não limitam a questão de você expandir a sua mente, de você viver em altas vibrações e de você cocriar seus sonhos. Inclusive, quando você convive com essas pessoas que você as ama tanto, você quer que ela te enxergue como a pessoa que você já é, expandida, evoluída e que cocria, ou você quer que ela te veja como uma pessoa que está no caminho da cocriação. Mas tenha plena consciência que geralmente sua família não vai ver você como uma pessoa que já cocriou, que já é essa pessoa expandida. Eles sempre vão conhecer a sua pior versão, a sua pior fase. E geralmente a maioria de nós sai de famílias que têm esse ciclo de negatividade, essas questões com negatividade, com acreditar que tudo é difícil, com acreditar na escassez e não na abundância. Então, essas pessoas, elas geralmente conhecem a nossa pior versão. Você não pode julgá-las
por conhecer a sua pior versão. Está tudo bem. E você tem que amar, como a nossa amiga aqui falou, você tem que amar. Se são pessoas que simbolizam para você as suas raízes, que simbolizam para você a sua infância, algo bom, que você ama mesmo, realmente. Dentro do nosso método Vibrar, eu falo também do fato de você sair do convívio das pessoas que não alimentam as suas cocriações. O primeiro fato que você deve levar em consideração é que ninguém tem poder sobre você, a não ser você mesmo. Mas entenda que psicologicamente a outra pessoa que mora com você e tem uma visão negativa do mundo, se ela está te incomodando com a negatividade dela, é porque você queria que ela não fosse negativa em relação a você. Essa pessoa que convive com você, se está gerando um problema mental e te atrapalhando de cocriar, é porque você quer que ela tenha uma visão positiva de você. E como eu falei anteriormente, as nossas famílias, geralmente, elas conhecem a nossa pior versão e elas sempre vão lembrar de você escasso, de você com problemas financeiros, de você não evoluído ainda. E é natural que elas tenham uma visão deturpada do que você é hoje, procurando evoluir, procurando se expandir. Para você que vai ficar por questões de limitações junto com essas pessoas, você tem que tirar momentos do seu dia para a sua evolução, em silêncio e sozinhos, mesmo estando sobre o mesmo teto, mesmo estando na sua convivência. Esse é o primeiro fato. Você precisa tirar momentos para estudar, para fazer uma boa leitura, estudos, cursos, tudo aquilo que você sabe que vai expandir a sua mente, vai expandir a sua consciência, vai fazer você evoluir profissional, financeiramente e vai evoluir a sua mente. E você, claro, depois que você lê um livro bom como este, por exemplo, você olha para os hábitos dos outros que moram com você e você passa a achar estranho. As coisas não batem, entende? Por isso que o ideal é, sim, você tirar horas do seu dia, tempos do seu dia para você ler e se preparar para aplicar isso no seu dia a dia. Por isso que quando você mora com pessoas negativas, elas vão te atrapalhar 50%. Qual é esse 50%? Quando você olhar para elas e querer visualizar que elas apliquem o conteúdo que você estudou. E elas não vão aplicar o conteúdo que você estudou. Elas não vão assistir aos vídeos que você assiste. Elas não vão fazer os cursos que vocês fazem. Por quê? Porque cada um de nós tem um caminho, um nível de evolução, um nível de querer cocriar ou não coisas boas. E você não pode exigir que outras pessoas queiram o mesmo que você. Os seus parentes negativos, não adianta você vir fazer técnicas para que eles se tornem positivos. Eles não vão mudar, eles não vão se tornar positivos. Sempre quem muda é você. E eu sei que há na internet várias pessoas que dizem: você mudando, outras pessoas mudam. Isso quer dizer o quê, amado? Que quando você muda, você tem uma visão mais expandida do mundo. Então, você tendo uma visão mais expandida do mundo, você também emana amor a todos no universo. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco buscando algum tipo de evolução. Mas nem todos nós estamos indo para o mesmo rumo. Como a amada que escreveu essa mensagem aqui disse: eu quero evoluir. Eu quero ser positiva. Mas veja como essa pessoa está fazendo técnicas e no final da mensagem aqui ela fala: faço o Ho'oponopono para mim e também, em seguida, fazia o Ho'oponopono para meus parentes. E eles ainda permanecem negativos. É claro que eles vão permanecer negativos porque eles não vão mudar.
Não é o seu pedido ao universo que vai transformá-los. Sempre é você que vai se transformar. E quando você está no fundo do poço, você tem que sair do fundo do poço antes. Ou seja, tem que se transformar antes para depois vir buscar os demais. Agora, nós temos o péssimo hábito de começar a estudar algo novo, seja num livro, num curso, em qualquer tipo de vivência, e a gente quer, de pronto, que a pessoa que mora conosco também tenha o mesmo nível de consciência da gente. E elas não vão ter. Elas não vão se tornar positivas do nada só porque você pediu ao universo ou só porque você fez uma técnica ao universo. Elas não vão mudar. O que vai mudar é você. E se você se incomoda com um parente negativo, muitas vezes você está colocando nas mãos desse parente negativo a chance que você tem de mudar. Você não está mudando porque quer que seu parente negativo se torne positivo como você, expanda a consciência como você. E isso não existe. Ninguém muda pelo outro. Muda-se por uma busca interna, interior e particular. Se você quer cocriar, mas precisa ou quer continuar convivendo com pessoas negativas, você tem que se dissociar deles, dissociar energeticamente. Mas veja como eles vão sim atrapalhar a sua cocriação 50%. Quando isso, Denise? Quando eu quero que o meu parente negativo se torne positivo do nada, sem eles terem estudado, sem eles terem buscado um curso, sem eles terem buscado uma técnica e aplicado eles mesmos na própria vida. E eu quero que eles tenham uma visão expandida de mim. Meus parentes conhecem meu caos interior. Seus parentes conhecem o seu caos interior. Meus parentes não estão indo para a mesma direção que eu vou. Seus parentes possivelmente não estão indo para o mesmo caminho que você vai. Entende como há uma abertura para você ver essa questão de uma forma bem ampla? Mas o que vai te ajudar e fazer você cocriar, mesmo estando convivendo com eles, é dissociar-se energeticamente, abrir mão do que eles pensam de você. Para você não pode interferir, não pode ter relevância alguma o que seus pais ou parentes pensam sobre você, não pode ter relevância alguma. Se, por exemplo, você mora com sua mãe e ela acha totalmente desnecessário você gastar 1 hora do seu dia meditando, mas você quer meditar, e ela não quer. Ela quer assistir o noticiário negativo, quer ir para a rede social, escutar ou ver vídeos negativos, e você quer meditar, você quer ler um livro, você quer ser uma pessoa mais instruída energeticamente. E está tudo bem. Cada uma de vocês está indo para um lugar. Está criando coisas diferentes. E você pode amá-los mesmo assim. Eu amo meus parentes que não estão indo para o mesmo caminho que eu. E eu, Denise, numa visão particular minha, eu não moraria com meus parentes. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que a visão deles sobre mim me afetaria. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade em dizer não. Quando o parente te convida para um churrasco regado a bebidas e a sons de baixa vibração, você vai ter dificuldade em negar isso. Você tem dificuldade em dizer, não, eu não quero, eu prefiro ficar em casa lendo um livro e meditando. E aí o que você vai passar a escutar? Os teus parentes vão dizer, que pessoa mais retrógrada, que pessoa sem graça. E eles vão começar a falar mal de você. Nesse sentido, e eu só ilustrei uma situação que pode acontecer. Por isso que eu, Denise, não moraria com meus parentes. Não que eles fizessem especificamente o que eu te disse, mas eles pensariam coisas sobre mim que eu não
não quero que eles fiquem pensando. Então, por isso, eu não moraria com parentes. E, inclusive, eu, Tanise, só moraria com pessoas que são alinhadas com o ciclo da vida que eu quero construir. Por isso que eu sou uma pessoa e eu indico que os meus alunos sejam pessoas de ciclo social muito pequeno, muito restrito, porque todas as pessoas que entram em contato comigo deixam um pouco delas comigo e eu deixo um pouco de mim com os outros. A resposta a essa pergunta é a seguinte: você pode cocriar. Você pode aplicar o Ho'oponopono com você e se tornar uma pessoa com vibração elevada, desde que você não se afete com o que essas pessoas falam de você. Só as ame e nada mais. Só as ame e não espere que elas se tornem pessoas positivas só porque você decidiu ser positivo e cocriar seu sonho. Também não espere que elas aplaudam a sua evolução, porque elas não vão fazê-los, não porque elas não desejam o seu bem, claro que elas desejam o seu bem. E elas também te amam de volta, eu tenho certeza. Mas elas amam com uma consciência diferente da sua. Então, a forma de emanar amor é diferente, a forma de falar é diferente, a forma de impor suas ideias a você é diferente do que você faria. E se você me diz aqui no seu comentário que não quer deixá-los, a única situação que eu vejo para você é: estude muito, exija respeito aos seus horários de estudo, meditação, aplicação de técnica. E quando voltar ao convívio deles, use o seu exemplo, os resultados e mudanças que você aplica em sua vida. E é claro que vão haver conflitos quando você começa a ter mudanças e mora com pessoas que não têm essa mesma mudança. Você deve se acostumar a dizer não quando precisa dizer não, exigir respeito quando você quer fazer coisas diferentes deles, exigir que você também seja ouvida no seu ponto de vista positivo e seus parentes são negativos. Mas nunca exija que outra pessoa mude por você. Se você abrir mão do seu ego, você consegue conviver com os seus parentes negativos, co-criar e ter resultados. Mas veja como o seu trabalho vai ser em dobro. Porque você vai ter que dominar o seu ego dizendo: meus parentes deviam enxergar meu progresso e eles não enxergam. Mas eles não enxergam o seu progresso não porque eles são maus, não. Ser negativo não é ser mal. Ser negativo é não ter o conhecimento. Ser negativo quer dizer eu sou negativo. Muitas vezes quem é negativo está pedindo socorro para você. Gaste o seu tempo com coisas positivas, com histórias positivas, com cursos, com livros, com ensinamentos sempre positivos. Mas não fique só no âmbito do conhecimento, aplique em sua vida. Aplicando o Ho'oponopono em sua vida, se tornando a pessoa positiva, aqui espera o melhor do mundo, aqui espera o melhor das situações, aqui trabalha em direção aos seus sonhos, aqui trabalha feliz mesmo diante do caos. Aqui não importa se o mundo está caindo lá fora, mas você está esperando o melhor dessa terra. Aplique o Ho'oponopono só para você, não para seus parentes. Eles vão começar a ver o seu resultado e aí sim vão vir para perto de você, neste sentido. Mas também não exija que eles entendam 100% o que você está fazendo, eles não vão. Porque há uma diferença de consciências aqui. Você consegue criar quando você muda internamente. E você vibra em paz, gratidão e harmonia. E essa evolução de você conviver vivendo em paz, amor e alegria, independente do que outras pessoas estão falando, independente do mundo lá fora, nesse ponto que você entra no fluir divino de cocriações, aonde não importa o ambiente lá fora, eu estou bem comigo mesma,
eu estou bem com a fonte, eu faço as minhas técnicas, eu faço essas técnicas e eu levo para o meu dia a dia a vibração elevada. Essa vibração elevada me faz sentir paz, gratidão, amor universal e alegria. Então eu vou dividir amor aos demais, alegria no meu viver. Mesmo que há pessoas negativas ao meu redor, não importa. Quando eu evoluo internamente, eu não sou afetada. Mas é um trabalho mais difícil. Por isso que eu não faço. Mas se você faz, este é o caminho. E a gente vai falar mais sobre isso aqui no canal. Eu só quis mesmo responder essa pergunta. Eu agradeço a você que deixou essa mensagem e eu espero que tenha ajudado. E espero que você continue fazendo o Ho'oponopono para você, fazendo as outras técnicas que a gente divide aqui no canal, porque todas são importantes para você se tornar uma co-criadora real da realidade. Continue conosco, continue com a sua luz, emane a sua luz para o mundo e permaneça forte, vibrando alto, co-criando, e assim com os seus resultados você interfere tudo ao seu redor e muda tudo e todos ao seu redor, mas não outras pessoas mudando. Você muda o seu ponto de vista sobre tudo e você co-cria o melhor dessa terra. Se você também quer ter a sua pergunta respondida aqui no canal, deixa aqui nos comentários sobre qualquer técnica de cocriação da realidade, sobre qualquer questão sobre lei da atração, deixa aqui nos comentários que nos finais de semana a gente vai respondendo aqui para você. Um grande abraço, então, nos vemos no próximo vídeo.